Fala aí galera, meu nome é Paulo Vitor, estamos aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação, para dar uma continuidade no papo sobre a energia dentro da célula. Vamos falar agora sobre o ATP, o famigerado ATP ou adenosina trifosfato ou ainda trifosfato de adenosina, dependendo de como você preferir, não importa como é que você vai chamar. O ATP está sempre presente nas aulas sobre energia, uso de energia e que diabos é o ATP. Vamos tentar entender um pouquinho disso aí. Galera, pensa o seguinte, a glicose, que é a nossa fonte principal, a nossa fonte primária de energia, ela tem muita energia. É como se você tivesse muito dinheiro numa conta bancária. E o que a célula prefere é pegar a glicose e quebrar essa energia e colocar em pequenos pacotes. É como se você fosse no banco, pegasse a sua rica conta bancária e colocasse montinhos de dinheiro em diversas carteiras. E aí, ao longo do dia, você vai pegar uma daquelas carteiras e vai utilizar o dinheiro daquela carteira. Acabou? Você pega outra. Acabou? Você pega outra. E aí, quando suas várias carteiras de dinheiro estiverem vazias, você volta ao banco, no caso a glicose, e recoloca a energia ou o dinheiro lá na sua carteira. A ideia do ATP é essa. É uma molécula que transporta pequenas quantidades de energia. Essas pequenas quantidades de energia vêm da quebra da glicose. Então a glicose tem muita energia, essa energia é quebrada e as pequenas quantidades estão no ATP. Mas é uma substância química. E como é que uma substância química guarda essa energia? Como é que a célula consegue fazer esse esquema? Vamos tentar entender a estrutura química do ATP. Ele é formado por uma adenosina, se vocês lembrarem, é uma base nitrogenada, está presente no DNA, no RNA e tudo mais, por uma ribose, um açúcar, que é uma ribose, que também está presente nos ácidos nucleicos, mais especificamente no RNA. Então, a adenosina e a ribose juntas formam o que nós chamamos de adenosina. A adenosina, ela tem uma carga elétrica final positiva. Então, é uma molécula prioritariamente positiva. E ela pode se ligar a um fosfato inorgânico. E aí o fosfato, ele tem uma carga elétrica negativa. O fosfato sendo carregado negativamente, ele se liga com muita facilidade à adenosina. Então aqui você tem uma estrutura positiva, aqui negativo. Eles se ligam com facilidade, então é uma ligação química muito fácil de acontecer. Ela se forma com facilidade, mas se você quiser romper essa ligação, isso já não vai rolar com facilidade. É a historinha dos opostos se atraírem, pelo menos na química isso dá certo. Então você liga e não consegue desligar, ou seja, é uma ligação estável, ela não se rompe com facilidade. Para ela acontecer, eu precisei colocar energia? Não, ela não foi espontânea. Agora, para eu arrebentar essa ligação, eu preciso colocar energia para arrebentar essa ligação? Com certeza, porque ela não quer se desfazer com facilidade. Então é uma ligação que não vai se romper. Quando eu ligo um fosfato a uma adenosina, eu tenho o AMP, que seria a adenosina monofosfato ou monofosfato de adenosina. Maravilha. E se eu quisesse colocar mais um fosfato? Se a célula quisesse ligar mais um fosfato nessa molécula? Agora a história aqui é diferente, porque as duas juntas me dão um resultado final neutro. Positivo com negativo, eu tenho uma carga neutra. E aí eu quero colocar mais uma molécula, só que agora esse troço aqui é negativo. Como é que eu vou ligar uma estrutura negativa numa neutra? Não é tão fácil. Para a célula para a célula montar essa ligação, ela vai ter que ter um gastozinho energético maior, vai ter que investir uma energia. E essa ligação, portanto, ela não se forma espontaneamente. Ela se forma com investimento energético. E essa energia ficou inserida na ligação. Se eu arrebentar essa ligação, o que vai acontecer com uma certa facilidade, porque ela já não queria muito acontecer, eu libero essa energia que está armazenada aqui. Então, está aí o grande segredo. Você guarda a energia em ligações químicas. Você investiu uma energia para montar a ligação e se quiser arrebentar essa ligação, é mais fácil liberar essa energia a partir do momento que você arrebenta, porque ela está a fim de arrebentar mesmo. Então, dois fosfatos
Na adenosina eu tenho o difosfato de adenosina ou adenosina difosfato, o ADP. Esse cara aqui é bastante interessante para a gente já. O AMP nem tanto, mas o ADP já é importante a gente lembrar desse cara. E agora o ATP, acho que é meio lógico, são 3 fosfatos, e agora eu quero colocar mais uma estrutura negativa inserida nessa molécula, que agora tem uma carga final negativa, ela era neutra, ficou agora negativa, porque eu tenho carga negativa a mais, e eu quero enfiar uma outra estrutura negativa aqui. Não é fácil, tá? É muito óbvio que essa ligação aqui, ela não queria de jeito nenhum acontecer. Ela não teria tendência a acontecer. Para ela acontecer, a célula precisa investir energia, precisa inserir mais energia naquela estrutura. E essa energia que é inserida aqui está na ligação, mas é uma ligação muito instável. A qualquer momento, se você olhar um pouquinho mais feio para o ATP, ele se solta, ele se arrebenta. E no que ele se arrebenta, esse fosfato fica livre e a energia que estava aqui, ela é liberada. Então, imagina, você vai aqui, coloca uma energia, anda um pouquinho, passa-se um tempo e depois você pode utilizar essa energia que você guardou. É a história do dinheiro na carteira. Você colocou o dinheiro na sua carteira lá no banco e depois você saiu pela rua e vai gastar esse dinheiro em outro momento. Então, a energia armazenada nessa ligação, ela é uma energia bastante interessante, é uma grande quantidade de energia, e essa ligação é o que garante a montagem do ATP, que seria adenosina trifosfato. Então você tem uma substância química que armazena uma boa quantidade de energia nas suas ligações. Isso aqui, então, galera, é o ATP. Pô, preciso gravar essa coisa de é positivo, é negativo? Na verdade, não. Isso aqui é para vocês entenderem a ideia do processo. O que eu quero que vocês realmente entendam é que do ADP para o ATP, eu preciso de uma ligação energética. E romper essa ligação energética me garante a liberação dessa energia. A nível de curiosidade, mais ou menos uns 7,3 quilocalorias por mol. Né? É uma quantidade de energia razoável. A glicose tem muito mais do que isso, é indiscutível, mas você consegue ter pequenos pacotinhos de energia. Então, galera, esse aqui é o ATP. Mas como é que isso aqui entra no uso energético diário da gente? Vamos conferir aqui, então. Bom, temos o ADP, o difosfato, com um fosfato livre. Eles não estão ligados ainda, então eles estão soltos. Ligar esse fosfato não é fácil, falei com vocês, eu preciso inserir uma energiazinha nessa história. E a partir do momento em que eu tenho a energia necessária, eu consigo unir esses dois aqui. Quando eu junto esses dois, eu formo o ATP. Essa reação química, ela libera água. Tá? Então, do ADP para o ATP, eu preciso inserir energia. Inserir a energia, formo o ATP, libera uma moléculazinha de água, beleza. E de onde vem essa energia? Essa energia ela vai vir de reações de quebra. Por exemplo, a respiração celular, que é a mais famosa. Então, reações anabólicas, né, reações em que você quebra estruturas químicas dentro da célula, e a respiração celular é a mais importante nesse sentido aqui, ela quebra moléculas, no caso da respiração, de glicose, você arrebenta uma glicose e libera energia pra caramba. Boa parte dessa energia vai ser utilizada para fabricar ATP. Com uma glicose a gente fabrica ATP pra caramba, pelo menos tem um potencial de fabricar muito ATP. A gente vai ver isso também mais pra frente. A partir do momento que eu tenho ATP, tá a energia inserida ali. Se a célula precisar dessa energia, ela então quebra essa ligação. Quebra a ligação do ATP, que era o trifosfato. Se eu quebrei a ligação, eu soltei o fosfato, mandei ele embora. A ligação rompida, ADP mais fosfato. O rompimento da ligação por uma reação de hidrólise, uma reação de quebra com o uso da água. Lembra? Saiu água, agora para eu fazer o processo inverso eu tenho que inserir água. Uma reação de hidrólise, eu quebro a molécula, libera energia e essa energia é utilizada para o trabalho celular. Então você parte de uma molécula com muita energia, fragmenta essa molécula liberando vários pacotes de energia. Cada pacotinho vai ser inserido num ATP, a história da carteira. E aí, conforme você vai precisando do dinheiro, conforme você vai precisando da energia,
você vai convertendo isso em trabalho celular. Trabalho celular das mais variadas formas. Então, ter glicose é essencial para poder quebrar a glicose, para poder gerar essa energia, para fabricar ATP, para liberar energia para o trabalho celular. É um mecanismo em escala, né? É tipo uma cascata de acontecimentos. E aí algumas curiosidades também, não preciso entrar muito em desespero em relação a isso, mas só para vocês terem uma ideia de como é que a importância do ATP. Uma molécula de ATP ela é consumida em média 1 minuto após sua fabricação. Então, a sua célula nesse momento está fabricando milhares e milhares de ATP, mas fabrica e consome, fabrica e consome, fabrica e consome. 1 segundo é o tempo de existência dessa molécula. Mas logo em seguida ela vai ser reciclada, vai fazer outra e outra e outra e outra. Sempre aos custos da respiração celular, sempre aos custos de utilizar a quebra de glicose. E aí um outro dado curioso, se a pessoa estiver em repouso, sentadinho aí do jeito que você está assistindo a aula, se a pessoa estiver em repouso, ela vai hidrolisar, ou seja, ela vai quebrar aqui a ATP, e vai depois produzir de novo esse ATP, um total aí de massa de mais ou menos 40 quilos por dia. Então você consegue quebrar e refazer uma média de 40 quilos de ATP diariamente. Isso em repouso. Né? Tem muita gente que pesa, não chega a pesar 40 quilos. Né? Então a gente precisa muito do ATP.